pessoal, eu sou a professora Cris Furk e hoje no canal Direito com Elas continuaremos tratando da arbitragem, especialmente em relação aos árbitros, que são aqueles que decidem a questão submetida ao processo arbitral. E eles têm uma decisão, a decisão que é proferida por eles é soberana, tanto que não poderá ser submetida a recurso, principalmente sob a tutela do Poder Judiciário, uma vez que as partes elegeram a arbitragem para a solução daquele determinado litígio. E o juiz, arbitral, o árbitro, ele é juiz de fato e de direito. Tanto é considerado juiz, o árbitro, que durante o procedimento arbitral, ele se equipara ao funcionário público para os efeitos da lei penal. Portanto, eles também estariam protegidos em relação à questão do desacato de autoridade. Esse seria um dos exemplos, E o árbitro, pessoal, ele precisa ter, para ser árbitro, imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. Lembrando que competência, uma vez que aqueles litígios submetidos à arbitragem normalmente são de grande complexidade. Então, o árbitro deverá ter conhecimento das questões técnicas colocadas em litígio. A exemplo de uma questão relativa a desvio, a deslizamento de terra. O exemplo seria, inclusive, o ocorrido com a Samarco, no estado de Minas Gerais. Nessa hipótese, se fosse tratado por arbitragem qualquer dos casos, óbvio, desde que relativos a direitos disponíveis, o árbitro teria que ser conhecedor de geografia, de geologia e das técnicas para a construção e a preservação de barreiras minerais. E discrição, pessoal, porque normalmente os processos de arbitragem estão sujeitos à confidencialidade e o árbitro deve ser discreto em relação àquilo que diz respeito ao litígio que está julgando. E os árbitros, pessoal, têm sempre que ser chamados em números ímpares, claro, para que não haja a possibilidade de empate. E, nesse caso, se forem nomeados árbitros em números pares, nos termos da lei de arbitragem, poderão esses árbitros nomear um outro árbitro para que os números sejam ímpares, no sentido de evitar qualquer hipótese de empate. E poderão os árbitros, a seu critério, nomear também suplentes. E isso fica de acordo com também o procedimento arbitral adotado por determinadas instituições ou entidades especializadas. Até porque essas instituições de arbitragem têm procedimentos próprios, então muitas vezes esses procedimentos próprios serão levados em consideração. Inclusive para o processo de escolha dos árbitros. Porque o processo de escolha dos árbitros pode ser relativo ao comum acordo das partes, ou seja, as partes entram num acordo e escolhem os árbitros, ou poderão adotar o critério de escolha que é determinado por essas instituições especializadas ou entidades determinadas, nas quais se realizam procedimentos arbitrais. E estariam impedidos de atuar como árbitros, pessoal, todos aqueles que têm alguma relação com aquele determinado litígio que foi submetido à arbitragem ou com as partes que estão se sujeitando à arbitragem. E esse impedimento deve ser declarado logo de início pelo árbitro. Fiquem ligados, mandem as dicas, as dúvidas também, curtam os nossos vídeos
E no próximo encontro, a gente continua falando de árbitros, tá bom? Um beijo e até mais, pessoal!